Fala, Crypto Traders, começando mais uma análise aqui do Bitcoin, aqui no tempo gráfico diário, a gente tendo um pouco de repique. Desculpa a nossa base aqui, eu estou num hotel, estou em Los Angeles, 5 horas para trás do Brasil. Tendo um repique aqui no tempo gráfico diário, a gente só está buscando um topo descendente no tempo gráfico diário, né? O tempo gráfico diário está buscando um topo descendente em algum lugar contra o topo anterior. As pessoas que estão do lado de fora não precisam ficar com FOMO, não precisam ficar naquele medo de eu tenho que entrar agora, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer de tudo para entrar nesse movimento porque eu vou perder a alta. Você não precisa entrar nesse FOMO, nesse medo de ficar de fora, porque a maior probabilidade é a gente formar um topo descendente contra o topo anterior. Lembrando que todos os RSIs, né, os nossos índices de força relativa já esfriaram e que historicamente a gente vem formando topos descendentes ao longo do caminho por um bom tempo. Então não há por que ter pânico, não há por que ter medo em ficar de fora desse movimento. Lembrando que o FOMC, que vai falar sobre os juros aqui nos Estados Unidos, vai falar sobre muita coisa para ver se vai influenciar ou não o mercado, vai falar às 14 horas de Brasília, às 16 horas de Brasília. Então fiquem de olho no SP500, que é o conglomerado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente está tendo um repique. Temos basicamente um clímax no volume aqui, RSIs extremos, iniciando um repique. Já abrimos espaço suficiente no fundo para classificar 420 como um fundo provisório aí para os próximos dias. A gente não deve rompê-lo tão cedo. E vamos ficar de olho aí às 16 horas do Brasil para ver se vai influenciar ou não o mercado internacional. Isso teria uma correlação direta com o nosso mundo cripto. E o que eu fiz durante esse movimento de queda, né? A gente tem até uma cunha descendente aqui, ajustando aquela cunha descendente. A gente tem até uma outra cunha descendente aqui nesse movimento. É um padrão que geralmente rompe para cima. O único problema das cunhas descendentes é ter que ficar ajustando toda hora para ver qual vai ser o ponto de rompimento, né? Então, se a gente teve continuidade de queda, não rompeu, não teve, teve rompimento de suporte, não teve continuidade de queda, ajusta um pouco a cunha, mas é um padrão que geralmente rompe para cima. Então, isso que a gente tem que ficar de olho. A maior probabilidade agora é um topo descendente. Eu acabei montando posições em Litecoin quando a gente viu o flush dos 100 e acabei saindo com posições de Litecoin devido ao Bitcoin já estar muito próximo da nossa média de 12 períodos. Então, eu saí com 50% das minhas posições de swing. O que eu tenho feito nesse movimento de queda, né? O que eu tenho aproveitado nesse movimento de queda? Bom, em movimentos de queda, quando você tem queda brusca assim, o que significa? Significa que você está corrigindo num tempo gráfico maior, né? Então o tempo gráfico mensal está buscando por uma base de preço contra a base de preço anterior. Então o tempo gráfico mensal corrigindo. Quando você tem um tempo gráfico muito grande corrigindo e você tenta fazer day trade, swing trade, acaba ficando mais improvável que você consiga ter resultado. É só você voltar aqui no canal, ver um vídeo que a gente soltou aqui há 2 dias atrás, onde eu ensinei a estratégia que eu utilizo nesses movimentos de baixa, em pegar repiques, em aproveitar repiques, porque eu acabei gostando muito de operar esses tipos de repique, né? Quando você tem queda e aí você tem um movimento de alta, eu acabei gostando muito de operar esse tipo de repique e tem algumas técnicas eficientes para você fazer isso. Então volta 1 ou 2 vídeos aqui atrás e veja como funciona. Mas fica mais é mais difícil de você acertar esses trades. Você está indo literalmente contra a tendência no tempo gráfico diário, no tempo gráfico semanal, apesar da tendência no tempo gráfico mensal estar em alta. Então, em movimentos de queda, eu gosto de adicionar posições sempre que o tempo gráfico diário está em sobrevenda. Você bota aqui no BLX, olha só, BLX é o histórico do Bitcoin desde que ele começou a ser negociado. Você bota no BLX, bota em logarítmico aqui, e a gente vai pegar aqui todas as vezes que o Bitcoin bateu em nível de sobrevenda no tempo gráfico diário, e você vai ver que todas elas foram excelentes oportunidades. Olha, sobrevenda no tempo gráfico diário, aqui ó, sobrevenda no tempo gráfico diário. Todas as vezes que a gente atingiu o sobrevenda no tempo gráfico diário, historicamente no Bitcoin você estaria no lucro, olha só. Todas as vezes, tempo gráfico diário, sobrevenda, sobrevenda no diário, olha só. Então, todas as vezes que o diário bateu em sobrevenda, olha isso, a gente criou bases de preço. Olha que legal. Diário em sobrevenda, base de preço. Diário em sobrevenda, base de preço, base de preço, base de preço, base de preço. E qualquer posição que você tenha entrado no diário em sobrevenda, historicamente no Bitcoin, você estaria em centenas e centenas de percentuais de porcentos no lucro. Então, sempre tem ótimas oportunidades. Eu sempre vejo isso como excelentes oportunidades de adicionar posições de hold.
Então, quando eu vi o diário batendo em sobrevenda aqui no Bitcoin, eu comecei a adicionar posições de hold, né? Eu aumentei a minha posição e já entrei com basicamente tudo. Só vou me interessar em aumentar posições de hold de novo se a gente romper aqui os 28.800. Por quê? Porque a partir do momento que você romper 28.800, eu não estou falando que a gente vai romper, não estou falando que tem uma probabilidade de romper, estou falando que eu tenho que ter uma estratégia para cada tipo de cenário. Se eu tiver continuação de alta, qual vai ser a minha estratégia? Bom, se eu tiver continuação de alta, a média de 12 períodos aqui vai servir como ponto de resistência. Vai servir como ponto de resistência. Se eu tiver continuação de alta e quiser adicionar mais posições no mundo cripto, eu vou esperar o diário ter continuidade de alta, depois ele vir formar uma base de preço contra a base anterior. Então eu preciso abrir muito espaço do fundo para formar uma base de preço superior. E aí eu vou ter um stop loss nítido, né, que será o fundo desse movimento, abaixo do nosso ponto de suporte. Eu vou botar o meu stop abaixo do ponto de suporte em 33 mil dólares. Vou tentar entrar no fundo ascendente, se tiver continuação de alta, vou tentar entrar num fundo ascendente. Vamos acompanhando até os membros aqui do canal do YouTube estão recebendo vídeo. Postei um vídeo lá ontem, postei vídeo anteontem. Vamos ter lives exclusivas. Então, se você ainda não é membro, clique aqui embaixo, aqui no Seja Membro, participe da nossa comunidade exclusiva. Então, se a gente tiver continuidade de alta, eu vou querer posicionar no fundo ascendente. Se o volume de venda começar a crescer muito e a gente perder o ponto de suporte, eu vou observar pelo tempo gráfico mensal. Eu sei que 28.800 tem uma excelente base de suporte. O Bitcoin adora perder esse suporte sem ter continuação de queda. E aí eu vou observar por 28.800 para tentar adicionar posições de hold agressivas, posições de swing trade agressivas. Então, perdendo 28.800 vai ser a hora que eu vou entrar muito agressivo nesse mercado, porque vamos perder um ponto de suporte relevante. Ou seja, muita gente que está comprando a longo prazo, que está em swing de longo prazo, vai tomar stop. Não tem mais vendedores do mercado, porque os vendedores já entraram em desespero, os vendedores já venderam tudo que tinha. Então, a partir desse momento dos 28.800, não terão mais vendedores. Você vai estopar o resto da galera que tem posições de stop abaixo do fundo ascendente no diário, que é um excelente base de preço para você botar stop. Então, vai estopar o resto da galera aqui embaixo. Não vai ter mais vendedores. E aí eu vou querer entrar agressivamente aqui, esperando que a gente tenha um repique no tempo gráfico mensal. Então, se romper para baixo, eu vou fazer isso. Se tiver continuação para cima, eu vou esperar o diário ter mais continuação. Eu preciso abrir mais espaço do fundo, apesar de já ter um repique convincente de 16%. Se você puxar a Fibonacci aqui do topo até a base, a gente já está passando de 0.382, que seria considerado uma bandeira de baixa, né? Eu precisaria, para dar mais confiança, precisaria passar de 39 mil dólares. Eu passando de 39 mil dólares, nessa pernada de alta, aguardaria por um fundo ascendente no tempo gráfico diário para adicionar posições. Geralmente, fundos ascendentes no tempo gráfico diário acontece quando o RSI do 1 hora atinge nível de sobrevenda. Então, observaremos o 1 hora. Aqui a gente tem uma cunha ascendente, padrão que geralmente rompe para baixo. E aí, rompendo para baixo dessa cunha ascendente, eu vou observar pelo RSI no tempo gráfico de 1 hora em sobrevenda para adicionar posições contra o fundo ascendente. Então é mais ou menos essas as estratégias que eu estou observando no momento no Bitcoin. Lembrando que pico de volatilidade hoje 4 horas da tarde de Brasília. Tô indo em alguns outros eventos aqui. Para quem não sabe, eu acabei ganhando uma viagem para o espaço. E aí, olha só, até a camisa do To The Moon, We Choose The Moon. E aí acabei tendo que vir para Los Angeles resolver mais algumas coisas. Quem quiser acompanhar essa jornada, clica no link aqui do Instagram, segue lá no Instagram para ver mais de perto. Estou participando de alguns outros eventos aqui, vou trazer mais informações relevantes lá. Espero que esse movimento aqui de cunha ascendente rompa para baixo. Tente buscar o fundo ascendente em tempo gráfico diário. Eu ficaria mais confortável passando de 39 antes de romper para baixo para montar essa base de preço. Mas vamos acompanhando. Quem está na comunidade, vou soltar lá na comunidade quando estiver acontecendo alguma coisa mais relevante. Muito obrigado por assistir. Esmaga esse like, se inscreva no canal e até a próxima, galerinha.